família, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui da série Medicina no Paraguai. Vou fazer um eletivo lá no Paraguai. Mas vou ficar um tempo lá pra aprender como é que é, conhecer outra cultura, fazer na casa do compras. Matheus, fazer compras. Acho ótimo. Não apresentei ainda, porque é do outro vídeo. Esse aqui é o Matheus, meu amigo. A gente estudou junto e nós dois começamos medicina agora nesse último ano. Só que eu faço no Brasil e ele faz no Paraguai. E nesse vídeo aqui a gente vai falar as diferenças, as coisas que tem em comum dessas faculdades, numa exterior, outra aqui nacional, pra vocês terem uma ideia. Acho que tem coisa diferente, mas tem coisa que de boa, né? Muito parecido. Sim. Então, galera, a gente já fez um vídeo com o Matheus falando mais ou menos como é que foi pra lá, um pouco sobre a faculdade, o processo de adaptação e muitos pontos positivos que tem lá também. Então assiste esse outro vídeo pra saber. E agora a gente vai conversar sobre as nossas faculdades, qual é a nossa diferença de matéria, de rotina, de aula, de que mais? Disso prova, mesmo, de prova, é tudo assim, é diferente, né? E mais diferente ainda porque ainda a sua faculdade é PBL, né? Então contrasta bem. Muito. A minha é tradicional mesmo, normal. E creio que é bem parecida com as tradicionais do Brasil, A gente tem aula normal, a gente, por exemplo, aula integral. Ano passado não era todos os dias que tinha aula integral. Tinha, assim, todos os dias de manhã e 3 dias de manhã e à tarde. A gente ficava. Creio que esse ano vai ser um pouco mais. Mas ano passado, tipo, começava às 7h30 e aí ia até 11h30, depois voltava do almoço, 1h até 4, 5 horas da tarde. Mas é normal, aula de anatomia, a gente tem aula de anatomia teórica, na sala, com o professor explicando, com slide, livro, e também aula de prática, né? Lá no laboratório, com cadáver e tudo mais, assim como é histologia, biologia, genética, psicologia médica inclusive tivemos também castelhano, né, espanhol, que é obrigatório. Aula de espanhol. Exatamente. Legal. E quem já fala espanhol? Tem que fazer mesmo? Tem que fazer mesmo assim. Tanto é que tinha, na minha sala, ano passado, tinha uma paraguaia, pra você ver, e ela teve que fazer, entendeu? Porque é obrigatório, né, é da grade curricular da faculdade de lá, entendeu? Tem que fazer. Mas creio assim que a grade, que as matérias, eu comparando com outros amigos que fazem também aqui medicina com o método tradicional, parecidíssimo. Uma coisa ou outra só que muda, que às vezes eu tive esse ano, que eles vão ter ano que vem, ou o inverso, entendeu? Sim. Acho que mais muda, tipo, da minha pra tua, né? A minha muda de todos, né? Ela é bem diferente. Enquanto você tem esses horários todos os dias, que tem aulas e tal, divididinhas, o nosso não. Tipo, é manhã tal coisa, de tarde tal coisa. Só que é uma coisa, tipo... Por exemplo, eu já expliquei nos outros vídeos, é a tutoria. A gente tem 2 dias na semana, tutoria. E à tarde a gente tem a UPP, que é a parte prática. Só que não é só a parte prática, a gente também vê coisas teóricas. Só chama prática. Daí tem de laboratório também, tem atividades extracurricular. Eu falei no vídeo com a Mari qual que era nosso cronograma. Então, tipo, de segunda-feira eu tinha tutoria... Segunda-feira eu tinha tutoria de manhã, o PP à tarde. De terça só tinha conferência, que é praticamente uma aula, uma palestra que tem todo mundo. À tarde não tinha nada. De quarta não tinha nada de manhã e à tarde tinha o PP. De quinta tinha tutoria de manhã e na sexta tinha o PP de manhã. Nos outros horários são livres, mas é pra gente estudar. Nesses horários também que são livres, eles colocam atividades extras. Então de laboratório, de biblioteca, a gente aprendia a mexer na biblioteca, fazer o currículo, todo tipo de coisa, tudo atividade, exercício assim, fora. A gente não vê também desse jeito de aula, né? Anatomia, não sei o que. O nosso é tudo integrado. Então, eu e o Matheus, a gente tava conversando antes, por exemplo, ele viu a anatomia do corpo inteiro e eu não. Eu poderia se eu quisesse, porque é meio que livre algumas coisas, tipo, tem as coisas obrigatórias, mas se você se organizar, pode estudar um pouco mais, entendeu? Porque tem tempo. Mas tudo que eu via estava relacionado a casos clínicos. Então eu estudei de anatomia, eu estudei membro superior e inferior, assim, com mais profundidade. Mas eu estudei muita coisa de fisiologia.
Porque relacionando. Sim. Então, por exemplo, vamos pegar um dos últimos casos que eu tive que foi sobre que a gente tinha que estudar o sistema linfático. Mas relacionava com o pé da menina. Tipo assim, ela foi na manicure, infeccionou ali. E daí veio uma dor aqui até em cima, um edemazinho, tudo até aqui em cima. Então você tinha que ver os vasos linfáticos, tinha que ver a perna, tinha que ver a inflamação, a infecção. É bem integrada. Tá tudo assim misturado e você tem que estar relacionando uma história com a outra. Porque as nossas provas, e eu pretendo fazer um vídeo falando sobre as provas, elas são com casos. Então, tipo assim, são de 8 a 12 questões que eu tive nesse meu último ano de teórica. E daí vem problema 1, fulano, toda uma historinha. E daí, considerando a história de tal, explique o processo inflamatório. Entendeu? Que é uma coisa que eu já estudei antes. Nossa, que barulhão, cara. Questões elaboradas e tudo mais e... Parece esperar um Agora que deu uma pouco. Então, e um negócio que eu sei que tem no Paraguai, e agora você vai confirmar, é aquele curso que tem antes de começar a faculdade. Tem um curso, é o chamado nivelação. Para qualquer curso, né? Lá no Paraguai não tem o vestibular, que a gente conhece aqui no Brasil, a prova que você faz, que acho que um dos poucos países ainda é Brasil que tem vestibular ainda desse jeito. Chato, cara. Sim, lá não tem. Lá o que acontece? Como que você faz para tanto medicina quanto para qualquer outro curso? Você chega na faculdade, secretaria, faz a sua inscrição, leva seus documentos, seus papéis, alguns outros papéis quando você é estrangeiro e tudo mais. Fala o curso que você quer cursar, no caso medicina. Tá, você está inscrito, mas antes do ano letivo você tem que fazer o curso de nivelação, que algumas faculdades adotam 1 mês de curso, algumas faculdades 3 meses. A minha adotou 1 mês só. Então esse curso é um curso básico de matérias biologia, química, anatomia básica ainda, alguma coisa de física, assim, algumas relacionado ao curso que você vai cursar. Então, por exemplo, quem vai fazer engenharia vai fazer uma nivelação com matemática, com física e com outras coisas relacionadas. Então a gente teve que fazer biologia, química e anatomia, um pouco de física. E tem que fazer, e no final do mês você faz as provas de tudo isso, e se você passar, aí você começa o ano letivo. Se você não passar, aí você faz de novo. Então, assim, é parecido com o vestibular, né? Seleção, é uma seleção, na verdade, né? Mas não é esse bicho de 7 cabeças, essa coisa difícil, como tem aqui no Brasil, né? Que é impossível, tá cada dia mais impossível, Sim, né? cada dia mais impossível, e às vezes você não passa... Você sabe a matéria, mas você não passa por um azar, né? Não era teu dia, exatamente. Caiu uma nervoso. questão que você não sabia, e isso faz muita diferença. Sim. Principalmente para curso de medicina, né? Uma questão, 2 questões que você não Demais, consegue, demais. você já... 1000 pessoas já... É literalmente Já está uma noção. vírgula. Lembra que quando a gente fez a prova da FAMEMA, que a gente ficou falando da vírgula? A FAMEMA, né, principalmente, que como tem Nossa. muita gente, não é uma prova tão difícil, Não né? não é. Então, Concordo. você Apesar de tem que esse ano foi. Você tem que acertar tudo, literalmente tudo. E é uma coisa que acaba sendo injusta, então, tipo, isso daí acaba sendo uma coisa um pouco mais justa. É bom, assim, legal falar algo assim, que às vezes as pessoas têm essa ideia que lá a faculdade é mais fácil. Que lá a faculdade é fácil de passar, é fácil de fazer as provas e tudo mais. E realmente não é. Não é. Sou prova viva disso, posso falar. Eu e converso sabe, com você, então, sabe. real, Matheus, tem muita coisa. muita Que coisa. é difícil mesmo, você tem que estudar todo dia, se possível, para poder fazer a prova, porque se você não passar, você vai recursar. Vai recursar, vai pegar uma DP, né? E lá na minha sala tinha gente muito inteligente, assim, que eu tinha certeza que tem a capacidade de passar numa federal, mas que às vezes, né, não quer fazer um cursinho, ou, né, já tá, muita gente já tem uma idade mais avançada, né, e quer já entrar logo na faculdade, né, e tá lá, tá batalhando. É difícil, como qualquer outra faculdade aqui no Brasil. O aluno faz a faculdade também, né, mas você tem que se esforçar, tem que estudar para ser um ótimo aluno, um ótimo profissional também, né, não adianta você levar de qualquer jeito, né, que eu sei lá também tem gente que... É uma brincadeira, todo lugar, né? Possível isso. Mas uma coisa legal da tua faculdade é que tem gente de
muitos lugares, Sim, de muitas idades. Demais, Isso demais, é uma demais, experiência do porque caramba, eu acho né? que medicina é um curso, né, que todo mundo quer, Muito é um procurado. curso muito procurado e que, infelizmente, no Brasil não é acessível a todos, né, por vários motivos que a gente já falou. Então vem literalmente gente do Brasil inteiro. Na minha sala mesmo tinha gente de todos os estados possíveis, gente até do Acre. Legal. 2 pessoas Muito do Acre legal. lá tinha. Rio Grande do Sul, Uma Santa Catarina, vivência Nordeste, você sim, tem. é. Eu acho isso muito bacana, muito bacana. Tem mais de uma sala? Mais de uma sala, sala. com muita gente, né? Muita procura. Então, ano passado tinha 5 Só. turmas de primeiro ano, com mais de 100 alunos em cada. Diminui muito, né? Diminui muito, então, do primeiro semestre pro segundo semestre, que às vezes as pessoas vão achando que é fácil, que você consegue passar de qualquer jeito e vai tornar uma médico, mas não é assim. Tem Você que tem que estudar estudar bastante. e a pessoa se vislumbra assim, ai, muito fácil entrar, não precisa de vestibular. E chegar lá é uma outra história, né? É difícil, é puxado também. E vão saindo as pessoas, vão saindo e não aguenta mesmo às vezes, né? Muitas pessoas saíram da minha sala porque não aguentou ficar longe da família. É um peso. É um peso, É né? real, Às vezes um peso. às vezes pessoas que precisam trabalhar e não estavam conseguindo, infelizmente saíram. Eu acho que na minha sala começou com 170 alunos. A sala é gigantesca, cabe direitinho, tem alto-falante, microfone, então é super tranquilo. Mas aí a gente terminou com 120 alunos. Entendeu? E creio que para ano que vem vai diminuir bastante. Não precisa se preocupar assim com a quantidade de alunos, porque já esse ano vai dividir as salas, então vai ficar um pouco mais tranquilo. Não vai ser tanto aluno assim. E o que vai fazer, divide também. Divide. Atividades. Isso. Ah, divide tudo, né? No laboratório, divide tudo. Fica uma turma tipo de 30 alunos. Agora que é tranquilo. E lá também tem aquelas coisas extracurriculares. Tem também. Tem ligas São coisas acadêmicas. que muita gente Sim. quer, né? Eu pelo menos Aham. queria que tivesse. Lógico, é. Ligas acadêmicas, normal, como aqui. Eu ainda não participei, vou querer participar esse ano já. Participa, cara. E tem Experiência. muitos congressos sobre inúmeros assuntos. Eu pude participar de um congresso internacional ano passado de histologia, Legal. sobre câncer na tireoide, algumas coisas relacionadas à tireoide, histologia, foi bem legal, recebi um certificado e tudo mais. E tem também aqueles cursos de fora, né, que você paga também. Curso de sutura, curso de intubação, curso de primeiros socorros, primeiros auxílios, muito legal. super legal, super bacana. Ah, legal falar que aconteceu na nossa turma. Como eu falei, tinha 5 turmas de primeiro ano, né? E o professor de anatomia nosso gostou bastante da nossa sala. Gostou muito da nossa sala, sempre ia no churrasco que a gente fazia, sempre estava lá com a gente. E de presente, no último dia de aula no ano passado, ele nos deu um curso grátis de sutura. Então a gente só teve que pagar, tipo, o kit. E vocês, pra quem sabe, o curso de sutura é caro, né? Aqui no Brasil é caro, lá também é caro. Não sei, eu não fiz. Acho que na faculdade mesmo a gente consegue fazer a partir do 4º ano mesmo, que é ensinado realmente. Só 4º ano. E a gente teve a oportunidade essa de fazer, só a nossa turma recebeu esse presente, então... Ai, que especiais. Sim. Eu até trouxe meu kit pra poder treinar. Ele vai mostrar aqui pra gente agora. Uma sutura que eu aprendi. Ainda tô bem mal na sutura. E fazendo assim, ó, tremendo, que ainda não tem. Sim, tremendo. Eu fiz um workshop no começo do ano, que a minha faculdade também disponibilizou. Mas tinha que pagar mesmo. Então, mas era não só isso, eram outras coisas. Mas enfim, é por curiosidade, né? Lógico que é curiosidade, porque sutura é algo assim... que a gente não vai aplicar nesse momento. E na tua rotina, assim, como que... Você tem tempo pra fazer outras coisas? Por exemplo, eu tenho bastante área verde. Eu uso pra estudar, obviamente. Mas eu consigo ir em academia, eu vou em festa, eu consigo sair. Não, sim. Treino e tal. Com certeza, é importante. Importante pra saúde mental. Mas, principalmente no ano passado, né? Que como é primeiro ano, a gente, como eu falei, não tinha todos os dias aula integral. Então tinha aula, às vezes não tinha aula à tarde, então usava esse tempo para estudar, colocava uma matéria em dia. Sempre tem matéria em dia para colocar, né? Sempre. Nunca tá em dia as coisas. E ainda não tá. Ainda não tá. Acabou o ano, não tá a matéria em dia. Não tá. Mas fazia todo dia academia, sempre quis fazer academia e outras coisas, né? Barulheiro.
E sempre tem um tempinho livre, a gente consegue. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Matheus, a faculdade dele. Se quiser conhecer mais, entra lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que aparecer, quiser perguntar, pode perguntar, mandar mensagem lá no DM, que eu vou responder. Aí tem um vídeo também, quem quiser assistir o meu vídeo que eu fiz, né? Vou fazer mais, quando eu chegar lá, pode seguir pra ver minha rotina, dia a dia. Mostra a minha faculdade, como que é, a estrutura, os laboratórios. Pode seguir que lá tem tudo. E sigam as minhas redes sociais também. O meu também é principalmente o Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Qualquer dúvida que tiver, pode me chamar lá, pode me perguntar. Vou tentar fazer mais stories das minhas coisas também, porque eu tenho vergonha no Instagram. Tem muita gente, né? Eu tenho vergonha. Mas eu vou tentar fazer mais. E sugiram também alguns temas pra eu falar em vídeo. Eu sei que vocês às vezes mandam, mas se quiser mandar mais pra que falar. E você volta aqui um outro dia. A gente vai falar sobre o nosso segundo ano. A gente deveria fazer, ó, um caminhão. Todo ano. A gente deveria fazer todo ano. Pra ver mostrar a nossa evolução. É verdade? Porque é muito legal isso, né? E você tá fora do Brasil, cara. É uma baita experiência. É legal de compartilhar. Se você tem vontade de fazer medicina no Paraguai, conversa com o Matheus, então. Qualquer dúvida, tô lá pra responder, gente. Porque eu sei que teve gente que me ajudou muito quando eu tava nessa etapa, vou ou não vou. Então eu também tô aqui pra quem quiser e tiver com dúvida, tá? E tiver com interesse de ir pra lá. E se quiser também vir falar sobre vestibulares aqui no Brasil, chorar um pouco de cursinho, essas coisas, a gente tem muita experiência. Então pode vir falar com a gente. Temos muita experiência. Muita experiência. Mas é isso, gente. Beijo, até a próxima. Até, tchau, tchau, valeu.